Estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal Super Preparado Cursos e Concursos e hoje nós iremos resolver um simulado sobre educação infantil. Então, para você que está aqui iniciando, já deixa logo seu like e confira aqui na descrição do vídeo links de um cursos para professores e de um material completo para concurso. Então, se você tem interesse, confere aqui os nossos links na descrição do vídeo. Vamos lá para esse tema que é muito recorrente para professores, principalmente para professores da educação infantil e professores do Fundamental 1. Então acompanhe comigo aqui a resolução da nossa primeira questão do nosso simulado. Então vamos lá. A educação infantil ela é uma das responsáveis pela formação dessas crianças. Ela se divide entre creche, para alunos de 0 a 3 anos, pré-escola para alunos de 4 a 5 anos e uma das suas funções primordiais é o incentivo à expressão, que nesta etapa educacional ocorre especialmente na avaliação e observação cotidiana, início do processo de alfabetização, pelo desenvolvimento psicomotor ou por meio de brincadeiras lúdicas. Então ele quer saber, na educação infantil, qual é a principal função, qual é o seu principal objetivo, né? Então, de acordo com as opções, nós podemos ver que uma das prioridades da educação infantil é desenvolver o aprendizado das crianças por meio de brincadeiras lúdicas. Então, alternativa correta, alternativa D de dado. Então, através dessas brincadeiras lúdicas, as crianças podem desenvolver a sua coordenação psicomotora e, a partir daí, pode-se dar a avaliação e a observação dessas crianças no cotidiano. O processo de alfabetização ele vai se iniciar no início do ensino fundamental, certo? Então, primordialmente, ou seja, especificamente, na educação infantil vai ocorrer o aprendizado por meio de brincadeiras lúdicas. Alternativa correta, item D de dado. Segunda questão. Considerando-se as especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das crianças de 0 a 6 anos, a qualidade das experiências oferecidas que podem contribuir para o exercício da cidadania devem estar embasadas nos seguintes princípios, exceto, então muito cuidado no enunciado das questões quando vir essa palavrinha aqui, exceto. Então o item A ele diz o quê? O item ele fala o seguinte, o respeito à dignidade e aos direitos da criança, considerados nas suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas, entre outras. Sim, exatamente. Então, nessa faixa etária de 0 a 6 anos, as experiências oferecidas para as crianças têm que respeitar, sim, a dignidade e os direitos das crianças. Então, alternativa A, corretíssima. Item B. O direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão, pensamento, interação e comunicação infantil? Sim, correto. Item C. O não acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis? Essa questãozinha é a questão incorreta, né? Então a questão quer saber, exceto, né, qual dessas alternativas não oferece experiências para contribuir para o aprendizado das crianças. Então, dentre as alternativas, o item C é a incorreta, tá bom? Essa palavra não aqui, ela torna a questão incorreta. O não acesso das crianças aos bens sociais e culturais disponíveis. Como ele pede o exceto, né? Então o item C de casa é a alternativa da segunda questão. Só conferir na letra D. A socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas mais diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma? Sim, exatamente, viu? Então a questão também está corretíssima. Item C de casa. A terceira questão ela diz o seguinte, leia as afirmativas a seguir. As crianças aprendem agindo sobre o meio e se movimentam pelo prazer do movimento em si mesmo, ampliando as possibilidades do uso significativo de gestos e posturas corporais? Sim, né? Verdadeiro. Segunda afirmativa, na criança, a deficiência física pode gerar a necessidade do uso de cadeira de rodas, manobrada por terceiros devido à impossibilidade do aluno? Também, né? Corretíssimo. Terceira afirmativa,
cabe ao estabelecimento de ensino assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas, né, estabelecidas de acordo com a LDB? Sim, né, corretíssimo. Então, todas as afirmativas, elas são verdadeiras. Então, a alternativa correta, item E de escola. Quarta questão, ele diz o seguinte, né, leia as afirmativas a seguir, né, e aponte quais são verdadeiras e quais são falsas. Primeira afirmativa, a criança ela não tem o direito de contestar os critérios avaliativos utilizados na instituição de ensino? Opa, peraí, né? Esse não bem aqui, a criança não tem direito? Errado, né? Ela tem sim, tanto a criança como os pais têm o direito de contestar os critérios avaliativos. Então, a afirmativa 1 está falsa. A afirmativa 2, ela diz o seguinte, é vetado ao município manter órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino? Quando ele diz que é vetado, né, ou seja, é proibido ao município manter órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino, isso aqui é falso, né? O município pode sim manter esses órgãos e instituições oficiais de ensino, certo? Então, todas as afirmativas elas são falsas. Então, quarta questão, o gabarito é a letra D de dado. Quinta questão, ela diz o seguinte, a observação das formas de expressão das crianças, de suas capacidades de concentração e envolvimento nas atividades, de satisfação com sua própria produção e com suas pequenas conquistas é um instrumento de acompanhamento do trabalho que poderá ajudar na avaliação e no replanejamento da ação educativa? Sim, né? Corretíssimo. Corretíssimo. Alternativa A, corretíssima. Item B, por que está errado? Visto como uma invasão à privacidade destas, que não devem se sentir constantemente vigiadas e avaliadas? Não, né? A observação das formas de expressão das crianças não é uma invasão da privacidade. Faz parte do processo de acompanhamento e também ajuda no planejamento do professor. Então, quando o item B fala de invasão à privacidade, ele torna o item B incorreto. Item C, ele diz o seguinte, uma boa forma de avaliar individualmente se cada criança está apta a começar seus estudos no ensino fundamental? Não, né? A observação das formas de expressão, ela não pode ser o único parâmetro para avaliar se uma criança ela está apta a ir para o ensino fundamental. Então, essa avaliação ela não se dá de forma individual e ela não é a única forma de avaliar se a criança pode começar os seus estudos no ensino fundamental. Então, por isso, o item C está incorreto. Item D. O que determina o bom ou mau desenvolvimento infantil, seja nos aspectos sociais, individuais e físicos, né? Então, novamente, né, a observação das formas de expressão da criança não pode ser um parâmetro para se determinar se ela possui, né, aspectos sociais, individuais, físicos e mentais compatíveis à sua idade. Então, não pode ser considerado para isso, certo? Essa observação ela serve como um instrumento de acompanhamento do trabalho. Então, por isso que o item D está incorreto. Então, alternativa correta, gabarito, letra A. Sexta questão, ele diz o seguinte. É correto afirmar que as propostas pedagógicas da educação infantil das crianças filhas de agricultores, familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampanados da reforma agrária, quilombolas, caiçaras, povos da floresta devem. Então ele quer saber, né, de acordo com a proposta pedagógica, a proposta pedagógica da educação infantil para essas crianças, filhos dos agricultores, ribeirinhos, quilombolas. Então ele quer saber, de acordo com a proposta pedagógica para essas pessoas. Então ele diz aqui que essa proposta pedagógica ela busca valorizar os saberes e o papel dessas populações na produção de conhecimento sobre o campo, porém não sobre a ciência humana. Então a questão está correta até aqui, né? Quando ela fala porém, esse porém já torna a alternativa incorreta. Item B, ele diz o seguinte, ter vinculação inautêntica à realidade dessas populações, suas culturas, tradições e identidades? Não, né? Quando ele fala aqui inautêntica, esse termo aqui ele torna o item B incorreto. Item C de casa, ele diz o seguinte, prever a oferta de brinquedos e equipamentos que respeitem as características ambientais e socioculturais da comunidade? Sim, né? Exatamente. Alternativa correta. Item C. Então, quando a gente fala sempre desses filhos de agricultores familiares, extrativistas, é sempre uma proposta pedagógica diferenciada.
E essa proposta pedagógica diferenciada, ela deve sim sempre respeitar as características de cada um. O item D, por que está incorreto? Porque ele diz o seguinte: reconhecer os modos próprios de vida no campo e a necessidade de criar novos costumes mais urbanos para esses alunos. Não, criar novos costumes mais urbanos não, porque deve-se respeitar as características de cada povo, certo? Então, item correto, item C de casa. Sétima questão, diz o seguinte: no âmbito de uma instituição de educação infantil, contemplar o cuidar e o educar significa compreender o cuidar como uma forma secundária ao processo pedagógico de educar? Não, não é uma forma secundária. Então, esse termo aqui, ele torna o item A incorreto. Item B, compreendê-los a partir de parâmetros que respeitem a diversidade, o momento e a realidade próprios da infância? Sim, né? Alternativa corretíssima. Item C, por que está errado? Compreendê-los como aspectos exclusivos do atendimento nas creches? Não, né? Aspectos exclusivos, não. Então, esse termo, ele torna incorreto. Item D. Compreender como seu objetivo primário a educação assistencialista voltada aos mais carentes? Não. Primeiro, é importante identificar os parâmetros que respeitam a diversidade e depois, como objetivo secundário, promover essa educação assistencialista. Então, não é um objetivo primário. Item E. Compreender como objetivo primário do processo educativo preparar as crianças para a alfabetização? Não. Preparar as crianças para a alfabetização é um dos objetivos, sim. No entanto, não é um objetivo primário, certo? Então, item correto, item B de bola. Oitava e última questão, ela fala o seguinte: sobre o desenho na infância, não é correto afirmar. Então, ele quer saber o não é correto afirmar em relação ao desenho na infância. Então, vamos lá. Todo desenho é uma manifestação da função simbólica e um ato de criação? Sim, verdadeiro. As crianças do desenho infantil não acompanham o desenvolvimento biológico da criança? Opa, falso, né? Quando ele diz que não acompanha, isso aqui torna a alternativa incorreta, né? Então, alternativa correta, item B de bola. Só o item C, conferindo. Desenhar é um ato de cultura? Sim. O desenho revela a função imaginativa da criança? Corretíssimo. Item E, o desenho forma e consolida novas memórias? Sim, então corretíssimo. Alternativa, como a questão pede a alternativa incorreta em relação ao desenho na infância, a gente temos aí o gabarito letra B de bola. Então, agradeço a atenção de vocês por ter chegado até aqui. Se você chegou até aqui, clique aqui no link da descrição do vídeo e acesse os nossos cursos e o material completo para concurso, tá certo? Então, até as próximas aulas e continue aí acompanhando os vídeos no nosso canal.